Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, foi o texto que nosso pastor usou nessa manhã para falar sobre a graça do Senhor. Nós estamos nesse mês de outubro, hoje o primeiro dia do mês, lembrando a reforma, e somos frutos da reforma. 1517, Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, ele afixou as 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha, para confrontar alguns erros e desvios que estavam acontecendo na igreja da época. E nós precisamos lembrar alguns postulados que são importantes. E hoje nós estaremos falando sobre a graça de Deus. Só pela graça de Deus é que somos salvos. É uma mensagem central do Evangelho, é uma mensagem central da doutrina cristã que nós temos. Efésios capítulo 2, versos de 1 ao 10. Vamos ler juntos? Nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, vamos ler juntos o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Pai bendito, obrigado, Senhor, esta é a Tua palavra, esta é a mensagem do Evangelho. O apóstolo João escreveu: a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se nós estamos aqui é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para cada um de nós e estendeu sua mão para virem ao nosso encontro, sem mérito algum, para que nós pudéssemos ser salvos. Fala conosco, ó Espírito Santo, através da Tua palavra, para que nós possamos reafirmar a nossa fé em Ti, Cordeiro de Deus, nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. 1517 foi quando Lutero afixou as 95 teses. Mas mesmo antes, como foi lembrado pelo nosso pastor hoje pela manhã, eu não sei quantos estiveram, mas houve muitos que foram chamados precursores da reforma. Irmãos que viram que alguma coisa estava errada em algum momento da história da igreja. A igreja passa por riscos espirituais quando a palavra de Deus é colocada em segundo plano. Quando deixamos de lado a palavra de Deus para que fiquemos apegados às tradições, ou às ideias humanas, ou aos pensamentos dos homens. E é muito fácil isso acontecer. É muito fácil, às vezes, colocar o homem em destaque e deixar o Senhor em segundo lugar.
mas a palavra de Deus é o nosso referencial. É aquela base pelo qual nós temos que entender o Evangelho. Não siga a ideia humana, o pensamento, vá à fonte, a fonte são as Escrituras. Por volta do ano de 1450, foi inventada por Gutenberg a imprensa, e o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. O primeiro livro a ser impresso foi as Sagradas Escrituras. E a Bíblia trouxe a oportunidade de as pessoas conhecerem a revelação de Deus, a vontade de Deus. E é muito importante que você conheça a palavra de Deus. Se você ainda não leu as Escrituras, gaste tempo diariamente na sua casa para abrir as páginas da Bíblia e não ser guiado por pensamentos humanos, mas ficar dentro do que a palavra de Deus nos dá. A palavra fala, somos salvos pela graça. Foi o que Lutero encontrou. Ele diz que somos salvos pela graça, mas quando viu a igreja de então, e ele foi a Roma, e ele viu que ali em Roma havia todo um processo de adoração de imagens, de vendas de relíquias, e as pessoas tinham perdido o foco. E é muito importante nos dias que nós vivemos não perder o foco do que é a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus, por causa da sua morte redentora na cruz. Nós estamos aqui não porque nós encontramos amigos, nós estamos aqui não porque nós achamos a igreja bonita, nós estamos aqui porque nós encontramos a verdade do Senhor e nós queremos seguir os passos do Senhor Jesus. A graça é o favor imerecido. Deus vem em nossa direção para nos trazer aquilo que nós não temos condição alguma de alcançar. Nos dias de Lutero, havia a venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? John Tetzel foi um emissário do Papa, que foi até a Alemanha para vender as indulgências, que eram vender uma carta de perdão. E o pastor Aguiar nessa manhã lembrou até com o gasofilácio ali, que ele dizia o seguinte, quando uma moeda caísse no fundo do gasofilácio, para a construção da Catedral de São Pedro, uma alma subiria do purgatório. Ou seja, a igreja estava com algumas doutrinas que estavam fora de ordem, porque a palavra de Deus não ensina sobre purgatório. Nós viemos de Deus e quando nós partimos, nós vamos para Deus. Não há um lugar intermediário. E Martinho Lutero, então, ele afixou ali as suas 95 teses. Muitas dessas 95 teses falavam sobre arrependimento. Muitas dessas 95 teses versavam sobre o arrependimento que a igreja precisava ter. Nas cartas do Apocalipse que nós encerramos há dias atrás, domingo passado, as 5 delas, o Senhor chama a igreja ao arrependimento. A mensagem do Senhor Jesus, Ele disse, arrependei-vos porque está perto o reino de Deus. Nós temos que ter essa consciência para que nós possamos seguir na direção certa. E Lutero colocou algumas questões, que nós não somos salvos por uma moeda ou por uma oferta que nós entreguemos a Deus. Ainda que nós tenhamos que ser fiéis nos dízimos e ofertas, nós não somos salvos por uma oferta que nós demos. Nós não somos salvos simplesmente pelo ato do batismo nas águas, como se o batismo fosse o ponto final. O batismo tem que ser exercitado com fé, e nós temos que viver a nossa fé realmente com Cristo todos os dias.
Não basta você vir à igreja e ter uma vida na igreja e a sua vida dentro de casa, no seu local de trabalho, não corresponder àquilo que Deus espera de você. Nós temos que ser verdadeiramente do Senhor Jesus, quer no templo, quer fora dele. Mas a salvação é um ato de graça de Deus. Nós não somos salvos por obras. A palavra de Deus diz aqui: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Você pode e deve servir a Deus, mas não baseie a sua vida nas boas obras para ser salvo. Ninguém será salvo por obras praticadas. Somos tão somente salvos pela obra que Jesus Cristo realizou por nós no Monte Calvário, na rude cruz, onde o Senhor entregou sua vida por amor de nós. Não somos salvos por dinheiro. Você pode dar fortunas, mas se você não der o seu coração a Deus, toda essa fortuna não terá valor algum para a tua salvação. Nós não somos salvos por méritos pessoais. Porque meu pai é cristão, porque minha mãe é cristã, porque meu tio é cristão, porque alguém da minha família é um pastor. Nós não somos salvos por relacionamentos. Você precisa de uma genuína experiência com Deus, de uma verdadeira experiência pessoal com o Senhor Jesus. Quando batizamos alguns aqui, eu tenho certeza que a história de alguns foi marcada por um transformar de Deus que vem acontecendo já há algum tempo. Talvez um amigo convidou, talvez um vizinho, talvez um parente, mas você veio a Cristo porque antes de tudo o Espírito Santo chamou você e você ouviu a voz de Deus. Não há méritos pessoais. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. Ontem nós organizávamos a 50ª igreja do Nazareno aqui em Campinas, fruto dessa igreja. O pastor Aguiar estava lá e ele trazia uma expressão dizendo assim: o dono da igreja é o Senhor Jesus, aquele que tem as mãos e os pés marcados. A igreja é dele. A igreja pertence a Ele, não há méritos pessoais. Toda honra e toda glória sejam somente ao Senhor Jesus. Não somos salvos por qualquer outro mediador. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz uma frase muito importante, que nós temos que guardar, um versículo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz: porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não é outra pessoa que vai se colocar entre você e Deus, a não ser o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem nos reconcilia com o Pai. Amém? A salvação corre riscos. Lutero descobriu isso. Mas nós temos descoberto que a graça de Deus, que é uma doutrina central, ela vem ao nosso encontro. Nós temos cantado um cântico, mas há um hino que eu gostaria de lembrar, que diz, o hino diz assim: maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Como poder cantá-la? Como hei de começar? A graça de Deus é a expressão do favor indescritível de Deus por mim e por você. Para nós entendermos a graça, nós temos que entender onde Cristo nos encontrou. Aqui no capítulo de Efésios que nós lemos,
de versículos 1 até o versículo 3, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais andamos todos nós, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza o quê? Éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Nós éramos merecedores de ira. Eu e você. Se uma pessoa morrer sem Cristo, ela vai comparecer perante o juiz de Deus, na presença de Deus, com o quê? Irmãos, nós somos pecadores. O ser humano sem Cristo, ele está totalmente desqualificado. Não há mérito algum, não há alguma coisa que eu possa falar e dizer assim: Deus tem que me aceitar porque eu, afinal de contas, irmãos, não temos mérito algum. Todos nós fomos encontrados perdidos, desqualificados, indignos, necessitados da misericórdia de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu e você, todos. Somente o Senhor Jesus viveu uma vida sem pecado. E Ele morreu por nós, para conceder-nos a sua graça. Por isso a graça é maravilhosa. Versículo 4 aqui do texto de Efésios diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Uma pessoa pode viver na igreja, pode ter o seu nome escrito no livro da igreja, mas a graça de Deus está no seu coração. Uma pessoa pode ter amigos na igreja, pode se esforçar por fazer muitas coisas, mas a pergunta é: convidou a Cristo para ser o seu Salvador pessoal? Arrependeu-se dos seus pecados? Está vivendo com o Senhor Jesus? Está procurando ser semelhante a Cristo? Irmãos, somos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus, ela é alta, ela é profunda. O sangue de Cristo é capaz de salvar o pecador mais desqualificado. Às vezes nós podemos olhar e pensar para alguém que cometeu muitos delitos e pecados. E essa pessoa, será que pode ser salva? Se ela se arrepender e se ela for tão somente a Jesus Cristo, com um coração verdadeiramente arrependido, essa pessoa, um grande pecador, pode receber um grande perdão de Deus. A salvação é pela graça, não é por méritos pessoais. O sangue de Jesus é quem nos garante vitória. É pela graça de Deus que nós recebemos vida. É pela graça de Deus que nós recebemos perdão. É pela graça de Deus que nós recebemos misericórdia. O Salmo 145, versículo 8, fala acerca do amor misericordioso de Deus. Se você puder abrir lá, Salmo 145, mesmo no Antigo Testamento, nós encontramos aqui e ali nas Escrituras expressões
onde descobrimos a graça de Deus. E o Salmo 145, versículo de número 8, diz assim: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O Senhor é um Deus benigno e misericordioso. Não fosse a misericórdia de Deus, não fosse o amor perdoador de Cristo, não haveria esperança para nenhum de nós. Somos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus muda a nossa condição espiritual. Só a graça de Deus muda a nossa condição espiritual. Por isso é tão importante quando alguém vem aqui ao altar, dobra os seus joelhos, se prostra diante de Deus e diz: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, perdoa-me dos meus pecados. Senhor, eu me humilho na tua presença. Senhor, refaz a minha vida, tenha misericórdia de mim. Irmãos, quando acontece isso, a vida é transformada. O pecador é salvo. O nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Só há esperança para a igreja do Senhor Jesus através da maravilhosa graça que está em Jesus Cristo. Não nos nossos méritos, não nas nossas obras, não na nossa capacidade humana, mas tão somente na cruz de Cristo, tão somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus muda a nossa condição de perdidos para salvos. A história do filho pródigo conta daquele moço, aquele filho que saiu da casa do pai, que fez tudo errado, que gastou a herança que o pai lhe havia dado, vivendo de uma forma dissoluta. Deus não quer que nós vivamos de uma forma irresponsável, mas a palavra de Deus diz que mesmo o pior pecador pode encontrar-se com a graça de Deus. Eu tenho ouvido a história de vários irmãos aqui na casa do Senhor. Muitos que chegaram a Cristo através de um convite que alguém fez. E o Espírito Santo foi trabalhando, até a pessoa conhecer a Jesus Cristo como Salvador. Alguns, passando em frente da igreja, sentiram o chamado do Espírito de Deus. Deus, Ele está agindo hoje na vida da igreja, procurando nos levar ao arrependimento. Mas a salvação é pela graça, é por graça, não é por méritos pessoais, é tão somente pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue do Senhor Jesus. Oswald Smith foi um homem que foi um pregador que levou a obra missionária para mais de 700, tinha 700, em alguns momentos, a sua igreja tinha cerca de 700 missionários espalhados ao redor do mundo, pregando a palavra de Deus. E ele escreveu um livro dizendo de uma história. Havia um czar na Rússia antiga, e esse czar era um homem que ele tinha um hábito curioso, que era o de sair e de uma forma incógnita, ir pelo seu reino, ir pelo seu povo.
E ele chegava, às vezes, em lugares inesperados para encontrar os seus súditos. E ele conta que, certa ocasião, ele encontrou-se com um súdito, que era um soldado. E esse soldado, ele estava dormindo com a sua arma engatilhada do lado. E ele percebeu que aquele homem estava dormindo, e ele ficou muito aborrecido. E quando ele viu que aquela arma, ele pensou em puni-lo, mas ele viu que havia um papel junto àquela mão, a mão do homem que estava prostrado, dormindo. E naquele papel havia uma lista de dívidas. Talvez de jogos, talvez de alguma coisa que ele tenha agido de uma forma irresponsável, uma forma errada. E talvez ele estivesse mesmo a ponto de pegar aquela arma engatilhada, colocar na sua cabeça e estourar os seus miolos. E quando ele viu aquele papel lá, ele deu uma olhadinha no papel, e depois de ver aquela dívida tão grande, ele escreveu, o homem tinha escrito: quem pode pagar tanto? E reparando um pouquinho mais, ele viu que aquele homem era filho de um amigo seu. Que ele era filho de um amigo seu, alguém que ele tinha apreciação por ele. E então, pensando, ele mudou de ideia e ele escreveu embaixo daquela frase que o homem tinha escrito: quem pode pagar tanto? E então, o czar escreveu: o czar pode pagar. E quando aquele homem acordou, na manhã seguinte, ele chegou e ele viu aquele bilhete. Ele estava com a sua arma, e quando ele viu o bilhete escrito, a arma caiu no chão. E ele ficou, mudou de ideia com relação a tirar a sua vida. E alguns minutos, algum tempo depois, chegou um emissário do imperador, do czar, trazendo um saco de dinheiro e colocando diante dele para que ele pudesse pagar a sua dívida. Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Jesus Cristo pagou a minha dívida. Jesus Cristo pagou a tua dívida. O Senhor Jesus deu sua vida por nós. Eu não podia pagar pelos meus pecados. Você não podia pagar pelos teus pecados. Mas Jesus Cristo ofereceu sua vida para cobrir toda a nossa transgressão, toda a nossa culpa. Nesse momento, feche os seus olhos. Olhe para dentro do seu coração. Quem pode pagar tanto? Jesus pode pagar o preço dos nossos pecados. Nós não somos salvos por méritos, nós somos salvos por graça, por misericórdia. Porque Jesus um dia se propôs a ir àquela cruz e entregar a sua vida por mim e por você. Se você ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo como seu Salvador pessoal, se porventura você tem chegado à igreja, tem ouvido os cânticos, tem ouvido os hinos, mas ainda você não fez a sua entrega voluntária e espontânea, convidando Jesus para entrar em seu coração. Nós precisamos lembrar que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Não por nossos méritos, mas tão somente pela graça. Se porventura alguém que hoje, estando aqui na casa do Senhor, diria: eu preciso receber esta graça do Senhor Jesus para cobrir os meus pecados. Aí no lugar onde você está, levante a sua mão. Aí no lugar onde você está, faça um sinal. Deus abençoe lá no fundo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus está vendo sua mão levantada. Se você quer
quer receber esta graça, Deus abençoe lá na galeria. Se você quer receber esta graça do Senhor Jesus, Deus está vendo o seu coração. Deus conhece a tua necessidade. Ele tem perdão para dar para você. Não por dinheiro, não por preço, mas pelo sangue do Cordeiro. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Nesta noite que lembramos que somos salvos e alcançados por Ti pela graça. Ó Deus, esses que levantaram suas mãos, que possam, Senhor, abrir o seu coração e convidar a Cristo para entrar em sua vida, começar uma nova história com o Senhor Jesus, de perdão, de reconciliação, uma história do amor de Deus por si. Se você quiser, pode chegar aqui à frente. Vamos nos colocar em pé. E se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu me humilho, eu me arrependo, eu me prostro ante o Senhor. Eu reconheço que só o Senhor pode me salvar. Eu voluntariamente me coloco na tua presença. Se você tem ouvido a voz do Espírito Santo e quiser, no ato de fé, de coração quebrantado, saia do seu lugar, chegue aqui à frente. O Senhor Jesus tem bênçãos para você, tem como abençoar a sua vida e falar ao seu coração. Quem pode pagar pelos teus pecados? O Senhor Jesus pode, não só pode, como pagou por todos os teus pecados. O seu sangue nos liberta, nos perdoa. Pode chegar aqui à frente. Deus está trazendo vidas. Eu lembro que uma ocasião estava no último banco da igreja, quando o Senhor Jesus tocou em meu coração, para que eu convidasse a Cristo para entrar em meu coração. E eu lembro que eu saí ouvindo a voz de Deus. A história da minha vida foi mudada. O Senhor Jesus pode derramar graça sobre o coração de cada um. Ele pode salvar a todo aquele que crê. Em nome de Jesus.